Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavilha, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pela nossa irmã Franciele com a leitura. A nossa equipe está composta pela nossa irmã Franciele com a prece inicial, pelo nosso irmão Ney com a leitura do capítulo de hoje, do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários dos nossos irmãos Lisete, Alexandre, Franciele e por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Franciele para conduzir a prece inicial. Vamos serenar a nossa mente e agradecer ao nosso Deus Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que o Pai nos concede para que possamos evoluir, crescer e aprender. Vamos também agradecer a nossos amigos espirituais, a nossa Mãe Maria de Nazaré, por todo o amor e proteção que eles nos concedem. Que tenhamos cada vez mais força, esperança, perseverança no bem, para atingirmos a nossa elevação espiritual, vencendo os desafios da vida terrena, fazendo aos outros o que desejamos que fosse feito a nós mesmos, e o melhor, sem esperar reconhecimentos de qualquer natureza. Que assim seja. Gratidão. A nossa reflexão de hoje é do livro Vinha de Luz, capítulo 76, Na Propaganda Eficaz, psicografado por Franciscano Xavier pelo Espírito de Emmanuel. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista 3:30. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortado pelo pão espiritual de Jesus, esforça-se os discípulos novos por estendê-los aos outros. Mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movido de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamento nesse sentido. A assertiva de João Batista nessa passagem é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre, nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores as polêmicas e destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavra fazem belos oradores, como a fraseologia preciosa e deslumbrante ornatos da forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para o discípulo que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessas diretrizes é possível atender ao divino. Administra a dor e servir ao semelhante, curando-se
hipertrofia congenial do eu. Pois bem, meus irmãos, esse capítulo 76 é necessário que ele cresça e que eu diminua. Proferido por João Batista, apresenta uma mensagem profunda e fundamental no contexto do serviço religioso e espiritual. Tem uma relevância especial para os crentes sinceros que desejam compartilhar sua fé e crença com os outros. João Batista, como o precursor de Jesus Cristo, entendia que sua missão era preparar o caminho para o Messias. Ele reconhecia que seu papel era secundário em relação a Jesus. E sua humildade diante da grandiosidade de Cristo é expressa nessa afirmação. Ele estava disposto a diminuir em importância e visibilidade para que Jesus pudesse crescer em destaque e importância. Essa atitude de humildade e submissão reflete a noção de que a mensagem espiritual e o propósito maior devem prevalecer sobre o ego pessoal. Porque a mensagem de João Batista oferece importantes lições àqueles que buscam propagar sua fé e crença. Humildade, reconhecer que a mensagem espiritual é mais importante do que a própria pessoa, é um ato de humildade. Isso significa e não buscar a própria glória pessoal ou reconhecimento, mas sim a expansão dos princípios espirituais que se deseja compartilhar. Isso traz um foco divino, porque a frase ela enfatiza a necessidade de direcionar a atenção para o divino, no caso de João Batista, Jesus Cristo. Isso significa que ao compartilhar de uma mensagem espiritual, o foco deve estar na divindade e nos ensinamentos espirituais, em vez de nos próprios méritos ou realizações pessoais. Pois bem, ele procura evitar a imposição da fé. João Batista implica que não se deve impor os princípios da fé a ninguém de maneira autoritária. Em vez disso, é preferível que os princípios espirituais sejam demonstrados através de ações, de exemplos pessoais, e torna-se excessivamente exigente ou precipitado ao tentar convencer os outros ou afastá-los em vez de atraí-los. Isso acontece muito no dia a dia. Algumas religiões querendo te doutrinar, lhe impor. E João Batista já está trazendo essa mensagem há 2023 anos atrás. Porque a importância da experiência pessoal, a passagem dessa que revelar o Senhor na própria experiência diária é a forma mais eficaz de propagar a fé. Isso significa, meus irmãos, que os crentes sinceros devem viver de acordo com os seus princípios espirituais no cotidiano, no dia a dia, de modo que suas ações, palavras e pensamentos reflitam os ensinamentos que desejamos compartilhar. Pois bem, o perigo que ele fala lá da hipertrofia do ego é a parte da mensagem que adverte contra o excesso, o ego pessoal, porque o ego inflado pode interferir no serviço espiritual, tornando mais sobre a pessoa do que sobre a mensagem. Então, portanto, é importante mantermos o equilíbrio entre o eu e o serviço e os outros. Porque João Batista, fazendo essa citação, ele destaca a importância da humildade no foco divino, não na imposição de crenças de maneira nenhuma, e em demonstração da prática da fé, da necessidade de manter o ego sob controle e de compartilhar os princípios espirituais. E ele deixa para a gente um lembrete muito poderoso
para que todos nós, os crentes sinceros que desejam propagar sua fé de maneira eficaz e significativa. Gratidão. João Batista dá um exemplo de humildade, né? Porque tem uma historinha ele batizou Jesus, né? Jesus pediu para batizar ele e ele não se achava apto a isso, mas Jesus mostrou para ele que sim, porque ele era humilde, ele era uma pessoa de coração bom e que não tinha ganância, não era soberbo. Então, elevar a imagem do Cristo diante, né, da minha pequenez. O nosso Mestre Jesus, ele não precisa de propagandas dos seus ensinamentos, mas nós sabemos que se nós soubermos expressar de forma verdadeira e sem ficar obrigando ninguém a seguir, a gente consegue com bons exemplos, né? A gente tendo bons exemplos no trabalho da caridade, da doação ao próximo, e falar do Cristo e do seu Evangelho, é onde você encontra todas as respostas para uma vida plena de aprendizado e crescimento. E isso é a melhor propaganda. Jesus nos fala de renascimento, regeneração, onde ele diz que não, no caso, devemos nascer, né, de novo, né? Quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. O homem deve renascer, modificar-se em seus princípios, sentimentos e modo de viver. O exemplo, a gente tem que dar o exemplo. A gente não pode simplesmente impor às pessoas que elas sigam essa doutrina, essa religião. Na verdade, a gente não deve impor a pessoa a seguir a nada. A gente simplesmente tem que mostrar para ela que ela deve buscar o caminho, o melhor caminho. E não vale impor os princípios da fé, né? Os princípios da boa-fé é quando as pessoas agem com honestidade e o respeito. Respeito à opinião do próximo, respeito ao entendimento do outro. E o nosso irmão Jesus veio nos ensinar o caminho do bem. Mas daí depende de nós, nossas escolhas. E o que almejamos para nós e nossos irmãos de caminhada. A expressão que ele cresça e diminua, no caso, significa que devemos pôr Jesus em primeiro lugar em nossa vida. Levar como prioridade de bons princípios a nossa vida. A gente precisa entender que nada supera o amor do Cristo e de Deus. Nosso Pai, o amor de nosso Pai, e não devemos jamais negar o testemunho do quanto Ele nos ama. E eu só preciso o amor, trabalhar o amor e seguir os seus caminhos. Dando bons exemplos, não sendo soberbo, não exigindo que os outros me sigam, porque ainda me falta muito. Eu tenho muito a aprender. Posso voltar várias e várias vezes ainda para esse plano novamente, na reencarnação, e mesmo assim ainda não estar preparada para conseguir seguidores que sigam Jesus cegamente, sem questionar,
E eu tenho que trabalhar bastante isso, principalmente a humildade. As pessoas acham que às vezes elas são, porque estudam um pouco mais, têm um pouco mais de conhecimento, se acham no direito de fazer você mudar de opinião à força. Não te mostra que aquilo ali é bom, não te mostra que aquilo ali é legal. Então, a gente precisa trabalhar muito ainda. Começar por nós mesmos, principalmente por nós. E deixar os bons exemplos. E se for bom, vai ser seguido. Senão, a gente vai ser deixado pelo caminho. Gratidão. Bom, dando continuidade à reflexão dos nossos amigos, é importante contextualizar a respeito de João Batista, antes de fato adentrarmos no texto, né? E nessa linda mensagem que ele nos deixa. João é considerado o maior profeta e também o último. Ele fazia parte daqueles espíritos que estavam envolvidos com a vinda do Mestre, do nosso governador planetário, como José, Maria, Zacarias, Isabel, Pedro, Maria de Magdala, entre inúmeros outros. Portanto, imaginemos a importância dessa personagem para o cristianismo. Mas Jesus nos deixa a informação de que João Batista era o precursor e nos diz: em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Está em Mateus 11:11. Com isso, Jesus quer nos dizer que João Batista tinha a responsabilidade de abrir para a humanidade a era evangélica. E por isso que Jesus disse que dos nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. Isto é, não se encarnou ainda nenhum espírito com missão maior do que a de João Batista. Porém, Jesus nos adverte de que no mundo espiritual existem espíritos ainda maiores, por serem mais evoluídos que João Batista. No entanto, ninguém melhor do que João Batista para nos ensinar a viver Jesus, a viver o Evangelho. Aquele que diminuiu para o crescimento do Mestre. A essência da humildade. Esta reflexão do benfeitor Emmanuel sobre a fala de João nos diz que somos aprendizes do Cristo e deveremos internalizar as atitudes e ensinamentos do Mestre. Estejamos, pois, atentos, evitando as armadilhas das empolgações intelectuais e dos excessivos detalhamentos históricos, das falas rebuscadas, achando que vivenciamos o Evangelho somente o conhecendo. É preciso vivenciá-lo. Procuremos agir com mais simplicidade, tentando sentir a mensagem de amor que Jesus nos destina. Como diz o querido e saudoso Chico, não fale de Cristo para os outros. Isto já tem muita gente fazendo. Viva o Cristo para os outros. Algo parecido com isso. Enfim, que possamos nos colocar no exato lugar em que estagiamos no Evangelho. Assim estaremos contribuindo sobremaneira para com o Mestre. Como aprendizes, ainda temos muito a caminhar e entender que precisamos vivenciar os ensinamentos para que curemos nossas próprias dificuldades inatas em nós. E como vivemos presentemente a era da grande transição planetária, período que se caracteriza pela definição de valores morais, de valores internos, do mundo interno nosso, mais do que nunca precisamos do Cristo em nossa vida, a fim de que possamos superar os desafios existenciais e, ao mesmo tempo, impulsionarmos a nossa evolução espiritual. Daí surge, então, para a nossa reflexão a afirmativa, que é quase um apelo de Emmanuel, expressa por Alcione. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nessa ordem de aquisições, não basta estar informado. Um preceptor do mundo nos ensinará a ler.
O Mestre, porém, nos ensina a proceder, tornando-se-nos, portanto, indispensável a cada passo da existência. Enfim, não imponhamos os princípios da fé, orientemos com amor. Não exijamos a vivência cristã do próximo, propaguemos eficazmente com amor. Não façamos polêmica do Evangelho, deixemos entrar no coração com amor. Não discutamos com o próximo para impor, exemplifiquemos com amor. Ou seja, sigamos propagando o Evangelho sempre com amor. Gratidão. Esse texto nos traz um pensamento muito importante para todos que têm fé no Cristo, para todos que já entenderam a sua missão e que procuram seguir os passos do Mestre. Muitas vezes nos deslumbramos, ficamos tão agradecidos e maravilhados e queremos converter todos os que estão ao nosso lado. Queremos que todos tenham a mesma fé que abraçamos, que todos vejam a vida da maneira como nós estamos vendo, com esse novo olhar, o pensamento e o sentimento de cristão. É muito bom e louvável que todos nós tenhamos esse desejo de estender a nossa fé aos que estão ao nosso redor. Porém, precisamos nos lembrar desse aviso de Emmanuel que nos traz hoje, com esse texto, nos lembrando dos primeiros discípulos que seguiram a Jesus e que estavam aqui para fortalecer a sua chegada e a sua missão aqui na Terra. Lembramos de João Batista, que já pregava antes de Jesus. E com a chegada do Mestre, ele mesmo afirmou: agora eu vou diminuir para que ele se sobressaia. João já teve esse ensinamento, vive em sua vida. E essa percepção de que o importante é a mensagem do Cristo. Então precisamos de menos personalismo e mais trabalho no bem. Esse é o nosso caminho. Não podemos deixar crescer em nós o orgulho próprio. Muito pelo contrário, temos que combater esse orgulho, até porque estamos tentando ser cristãos verdadeiros. Então nós não podemos nos insuflar, nos acharmos melhores do que os outros, nos acharmos mais certos e muito menos querermos ditar ordens e condutas para ninguém. Somos simples servos do Mestre, trabalhadores humildes da sua seara. E o nosso dever é caminhar no bem, é tirar de nós aquilo que ainda é atrasado e substituir pelo amor, pela paciência, bondade e humildade. E como bem disse Emmanuel, essa é a melhor propaganda, a propaganda mais eficaz que existe. Se gostaríamos de estender a nossa fé aos nossos irmãos, a melhor maneira que existe é vivendo a nossa fé, é praticando, porque assim estaremos mostrando aos outros como a nossa fé nos conforta e nos fortalece, e nos faz agir no bem de todos, não apenas no nosso. Então estaremos mostrando a todos uma maneira de viver, que é diferente da maneira comum aqui da Terra, ainda nos dias de hoje, que é uma maneira de viver materialista, voltado para tudo que é passageiro. Precisamos buscar a verdade, buscar se comportar no bem, na caridade. Assim ninguém precisa ficar forçando a ninguém a acreditar naquilo em que acreditamos, muito menos ditar regras. Precisamos nos pautar em nossa própria melhoria. Precisamos nos vigiar, não aos outros. E vamos fazer o melhor em cada situação. E agindo assim, os outros que estão ao nosso redor vão se chegar no momento correto. Cada um tem o seu momento de despertar. E esse momento é diferente para cada um. E não somos nós que vamos tirar esse direito que foi dado por Deus. O direito da escolha do livre-arbítrio, do livre pensar. A filosofia cristã é uma filosofia de vida que só nos traz o bem, a paz, o equilíbrio, a alegria. Então, o melhor a fazer é continuar o nosso trabalho, firmes na vigilância sobre nós mesmos, firmes na oração e no trabalho construtivo do bem. Perceber todas as oportunidades que temos ao nosso redor de fazer o bem a todos. Para fazer o bem, só precisamos de boa vontade e de amor. É isso, e com esses ingredientes, temos a certeza que podemos mudar o mundo, cada um ao seu redor, até que todos estejam em uma mesma sintonia de amor. Que assim seja. Gratidão.
Diante dos comentários dos nossos irmãos, né, a advertência do estudo de hoje é que a propaganda eficaz do Evangelho é feita através do próprio exemplo. Nada adianta exigir do outro aquilo que não conquistamos, reclamando colheitas prematuras, pois cada um tem o seu tempo de entendimento dos ensinamentos de Jesus. O próprio Jesus assim o fez, não deixou nada escrito, pois ensinou através dos seus próprios atos. Estamos todos conectados, sendo assim, a nossa influência fará diferença para aqueles que nos observam. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos ao nosso irmão Alexandre para conduzir a prece final. Deus, Pai Criador, de imenso amor e infinita misericórdia. Mestre Jesus, amigo, agradecemos imensamente por esta oportunidade de luz, de entendimento do Teu Evangelho. Pelas bênçãos que a espiritualidade amiga sempre nos tem contribuindo. Por intermédio desse carinho, desse amor e dessa luz, Mestre. Que a espiritualidade maior possa nos abençoar e nos fazer entender, compreender a necessidade de exemplificarmos de fato o Evangelho e torná-lo como propaganda eficaz. Nesse momento de prece, nesse momento de luz, possamos ser instrumentos do amor de Jesus para alcançar a todos aqueles que necessitam. Estenda suas bênçãos, Pai, a todos os corações que nos ouviram. Que suas palavras, por meio de nós, sejam luz e paz no mundo interno de cada um. Com muita paz, com muita tranquilidade e amor em nossos corações, pedimos ao Mestre Jesus e ao Pai Celestial que nos permita encerrar o estudo do Evangelho, com a certeza de que os benfeitores espirituais, os nossos amigos e protetores, estarão conosco nesta semana, nos auxiliando a praticar tudo aquilo que internalizamos. Até a próxima semana. Que assim seja.